com um tipo enfim, de educação que tinha nas escolas que eu atuava também, e uma delas eu me exonerei até para ter mais tempo, né, e poder organizar tudo isso, a maternidade junto com esse movimento. E a gente começou então a levar também através de rodas de conversa, né, expandir mais esse assunto. Mas era algo ainda muito visceral, assim, né? Eu digo que tá tudo certo no tempo certo, mas era algo muito. A gente queria muito que tudo acontecesse e que fosse num tempo recorde, né? E hoje eu entendo, num processo de maior maturidade, que há um processo de maturação, é um processo que nem o processo de autoconhecimento, é de vida, né? Mas acredito que hoje, né, também depois da pandemia, há uma abertura muito maior, né, para que a gente possa conversar mais dessa mudança de paradigma dentro da educação, que é algo que urge, né, e que a gente precisa, e que a pandemia trouxe muito, né, essa desconstrução dessas estruturas. Mas como as coisas meio que voltaram, né? A gente vai cristalizando de novo, tentando seguir o velho, mas não adianta. A gente precisa ir para uma nova forma, de fato, de educação. Eu vou ter que sintetizar aqui esse encontro sementes. Eu tô com vontade de em seguida combinar com vocês aí, quem quiser, eu já vou falar aqui, né? Quem sentir de estar falando mais desse processo aí, dessa história dessa nova escola, porque de fato eu sinto que essa nova escola ela aconteceu, não nos formatos lá que a minha filha me ajudou a relembrar, né? Mas conforme os movimentos iam acontecendo, porque depois do movimento do Mães de uma Nova Escola, que a gente quase fez inclusive uma escola em Porto Alegre nos moldes daquilo que a gente acreditava, né? Aconteceram muitos processos de autotransformação. Eu participei de outros projetos. Eu cheguei a ter uma experiência riquíssima com as minhas filhas de desescolarização, não necessariamente de que elas não estavam aprendendo, né? Foram outras mães daí. A gente montou um projeto e a gente fez acontecer por um tempo, e esse tempo foi incrível, ajudou muito nesse processo de base, né? De trazer aquilo que a gente acredita, né? Por uma base saudável, porque hoje cada vez mais, né, os estudos de neurociência e de tudo mais que a gente tem aí de estudo da ciência da educação mostra o quanto é fundamental e importante, né, do 0 aos 7 anos a gente dá essa base, né, de afeto, de vínculo, de poder explorar, né, a vida em si, que esse é o maior aprendizado, e que isso ajuda inclusive a nossa biologia se desenvolver mais, né, para que depois não fiquem lacunas também na idade adulta, enfim. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre essa história, né, é quase um livro, eu digo que eu vou escrever ainda esse livro, né, porque são muitas histórias, só que são histórias que trazem, né, já uma reflexão, né, do que eu faria hoje de diferente nessa jornada, nessa escola de fato que foi construída ao longo dos anos, né, dentro da maternidade, dentro de uma nova educação, dentro do que hoje eu entendo também de desenvolvimento humano. Então, como que a gente pode ir integrando isso, né? O que deu certo nessa caminhada, o que não deu certo, né? O que eu faria diferente. Então, digita aí no final desse encontro, se tu topa de fazer um encontro via Zoom, mais privado, gratuito, para a gente trocar mais informação, porque eu sinto que é uma riqueza, sabe? Que foi me disponibilizada, né? Que eu pude, desde formações como da Pedagogia 3000 na Bolívia, que tem um instituto de pesquisa também que fala muito como essas crianças, né, vêm se comportando, relacionando também a biologia delas no sentido de evolução.
Então são muitas referências assim que nos ajudam a entender, né, como que a gente pode, a partir da nossa autoeducação e do nosso autocuidado, poder também transbordar isso para os nossos filhos. Porque sim, o conhecimento ele é fundamental, ele é importante, mas o nosso centramento, o nosso autocuidado, ele é primordial. É aquela metáfora, né, da máscara, né, do avião. Se faltou o oxigênio ali, tu precisa primeiro botar em ti para poder depois ajudar de fato o outro. E isso, quando a gente é mãe, fica tudo tão misturado que às vezes a gente esquece, né, dessa importância desse autocuidado. Então, enfim, eu acho que por hoje, desse encontro evolutivo, desse oitavo encontro sementes, está de bom tamanho, né? Eu vou finalizando por aqui, falei bastante. E em algum outro momento eu continuo essa história evolutiva, continuando, né? O que vem me autotransformando aí, junto com a lei do tempo, a lei, né, do tempo natural, do sincronário, que hoje eu tô trabalhando muito fortemente e é tão lindo, porque dá para integrar tudo, né? A gente que tem a mania de separar. Hoje eu percebo, né, de que eu não preciso trazer um rótulo do que eu sou, do que eu faço, mas poder usar tudo isso que eu vivi de fato, toda essa verdade que atravessou o meu ser, né? E que me ajudou no meu processo de autotransformação, que ajudou, né, nesse processo de maternidade, de ajudar as minhas filhas também no suporte de apoio, né? E que vem me apoiando ainda, para que tudo isso possa ser integrado, né, na vida, na nossa vida em evolução, através da metodologia que eu acabei criando também, que eu integro tudo isso, para melhor servir, né, para cada ser que é único, que é totalmente único. Hoje, na hora do almoço, eu brinquei com as minhas filhas, eu digo, ai, gurias, queria fazer um podcast com vocês, né? Porque é demais. A gente estava almoçando e do nada uma delas disse assim: Mamãe, o que que não muda? Porque na vida tudo muda, né? Mas tem algumas coisas que não mudam. O que que pra ti não muda? E daí eu falei a essência, né? Cada um de nós nasce com uma essência única e que a gente possa deixar florescer essa essência única. Que a gente possa deixar o nosso espírito comunicar a nossa verdade junto hoje, né, com essa frequência aí do vento cósmico branco, último dia da transcendência dessa onda que vai reverberar o ano inteiro, né? Desse amor próprio, de a gente poder se apropriar de quem a gente é, com as nossas fortalezas e com as nossas fraquezas, e tudo bem, estamos juntos, né? Caminhando aí rumo à nossa maestria. Um grande beijo e conta aí pra mim. Vamos se reunir? Que daí eu mando pra ti depois no direct ali. Semana que vem vou olhar aqui um horário na agenda e te informo, tá? Um grande abraço.